Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa Maratona Matemática, que vai preparar vocês para a prova de matemática do Enem 2021. Ao longo da semana, a gente vai estar respondendo a prova de matemática de 2020, do Enem de 2020, só que eu vou separar por temas. Cada dia vai ser um tema que eu vou estar abordando. Deixa eu mostrar para vocês o gráfico aqui referente ao Enem 2020. Vamos observar. Notem que razão, proporção e porcentagem foi o assunto mais cobrado no Enem 2020. Caíram 9 das 45 questões. E não é diferente dos anos anteriores. Sempre o assunto razão, proporção e porcentagem está liderando ou está lá muito próximo, com a frequência muito alta, tá? Seguido aqui, o segundo assunto mais cobrado no Enem 2020, geometria espacial. Depois geometria plana, depois análise de gráficos, e aí segue probabilidade, análise combinatória e outras funções, cada uma caiu 3 questões na última avaliação. PA e PG, caiu uma questão de cada, uma de PA e uma de PG. Teve função logarítmica e exponencial, média ponderada. Teve questões sobre notação científica, conjuntos e trigonometria. Essas 3 últimas só caiu uma de cada. Então, o que é que a gente vai estar fazendo ao longo da semana? Cada dia eu vou abordar um tema, tá? Deixa eu mostrar outro gráfico com os temas que eu separei. Nós teremos uma aula dedicada exclusivamente à razão, proporção e porcentagem, porque temos 9 questões na prova de 2020 sobre esse assunto. Geometria espacial, também teremos uma aula dedicada a isso, porque tivemos 8 questões na prova de 2020. Outras funções, aqui eu juntei as funções modulares e função afim, então vai ter uma aula dedicada somente a esse assunto. Tem uma aula também sobre análise de gráficos, é um assunto bastante cobrado do Enem, e assuntos básicos, como, por exemplo, operações matemáticas mais elementares. Tem uma aula dedicada à geometria plana, que é um assunto bastante cobrado, e uma aula dedicada à análise combinatória e probabilidade, que é essa primeira aula que a gente vai fazer hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com as questões do Enem 2020 sobre o assunto de análise combinatória e probabilidade. Teremos também bastante exercícios e eu vou falar um pouquinho mais desses exercícios mais adiante. Então, sem mais enrolação, vamos ver a resolução de algumas questões de análise combinatória e probabilidade do Enem 2020. Vamos lá. Questão 141 da prova amarela de 2020. Essa questão foi anulada e a gente vai entender o porquê. Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, uma primeira pessoa presenteia seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. 10 funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será definida por sorteio. Aqui ele já traz um primeiro critério. A primeira pessoa a ser escolhida para começar a brincadeira, começar entregando seu presente, será definida através de um sorteio. Qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam duas pessoas do casal? Sejam as duas pessoas do casal, tá bom? Bom, para que a primeira pessoa sorteada vai iniciar a brincadeira, vai fazer o sorteio, para que a primeira pessoa sorteada seja do casal, a gente sabe que a probabilidade disso acontecer é 2 sobre 10. Por quê? Porque tem duas pessoas no casal, dividido por um total de 10 pessoas. Número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos possíveis. Vezes, eu vou multiplicar isso agora pela probabilidade de que a última pessoa sorteada seja a pessoa do casal também, a outra pessoa do casal. Ora, para que seja a outra pessoa do casal, existe somente uma outra pessoa, é a outra pessoa do casal, dividido por 9. Já que a primeira já foi escolhida, né? Então não preciso contar. O total de casos agora é 9, porque eu já sorteei a primeira como sendo uma pessoa do casal. Se eu fizer a multiplicação disso aqui, vai dar 2 dividido por 90. Eu posso simplificar aqui por 2, claro. Vai dar, simplificando por 2, dá 1 sobre 45. 1 sobre 45. Que a gente reconhece como sendo o item B. Só que nessa questão tem um problema gigantesco. A gente não analisou os casos em que a brincadeira, o ciclo se fecha. Por exemplo,
Deixa eu deixar isso bem claro. Ó. Suponha que o casal seja P1 e P2. As pessoas do casal, P1 e P2. Bom, se o P1 for sorteado primeiro, quando teve o sorteio inicial, escolhemos o P1, foi o sorteado. Aí suponha que o P1 entregue o seu presente para o P3, que não é uma pessoa do casal. O P3 suponha que entregue para o P7, e suponha que o P7 entregue agora para o P1. O que aconteceu? O ciclo se fechou. Agora deveríamos escolher outra pessoa para continuar a brincadeira. Só que qual o critério para escolher essa outra pessoa? A questão não deixou clara. Não deixou claro. Ó. Ela disse que a primeira pessoa a revelar será definida por sorteio. E para escolher quando o ciclo se fecha, como será feita essa escolha? Então a questão não deixou clara. E o problema tem vários desdobramentos por conta disso. A gente não sabe como calcular essa probabilidade. Por isso, essa questão foi anulada. Esse valor 1 sobre 45 só vai acontecer no caso perfeito, hein? No caso em que o ciclo não se fecha. Aí a probabilidade é 1 sobre 45 disso acontecer. Se na questão tivesse dito que o ciclo, suponha que o ciclo não se feche, então a resposta seria o item B. Mas como ele não deixou claro e não disse como será feito o sorteio caso o ciclo se feche, aí a gente não tem como marcar nenhuma das alternativas, porque a questão não deixou o critério que a gente vai utilizar para escolher o próximo amigo a sortear, caso isso aconteça, tá certo? Então é isso, essa questão 141 foi anulada. Questão 142 da prova amarela do Enem 2020. Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, deixa eu pegar aqui, ó, canetinha, no ponto A, B e C, estão, respectivamente, as casas de André, Bernardo e Carlos, tá certo? André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é. Bom, eu vou dividir esse problema em algumas etapas. Primeiro, eu vou calcular todos os caminhos possíveis de André e até a casa de Bernardo. Vou contar todos. E depois eu vou contar aqueles caminhos que passam pela casa de Carlos. Aí eu faço a subtração. O todo, caminhos que vão de A até B, todos os caminhos, seguindo sempre a regra de somente para a direita ou para cima. Faço essa continha, depois eu subtraio dos caminhos que passam pela casa do Carlos, porque não me interessam isso, é por isso que eu estou subtraindo, tá? Então vamos começar calculando o total de caminhos de A até B. Observe, para ir de A até B, eu preciso me deslocar 4 vezes para a direita e 3 vezes para cima. Vou traçar aqui um caminho, vocês podem traçar outros aí, seguindo sempre a regra de só para a direita ou para cima. Observe, eu vou seguir esse caminho aqui. Se você contar nesse caminho, eu precisei me deslocar 4 vezes para a direita e 3 para cima. Eu vou traçar outro caminho, pegar aqui outra cor. Outro caminho diferente. Por exemplo, até esse aqui mais simples, ó. Vim daqui até B. Nesse caminho também, eu tive que me deslocar 4 vezes para a direita e 3 para cima. Então, não importa o caminho que você escolha, você vai ter que se deslocar 4 vezes para a direita e 3 para cima, tá certo? Agora, como isso vai acontecer? Vão ter várias maneiras. Como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente calcula essa quantidade de caminhos nesse caso? Isso é um problema de permutação com elementos repetidos. Eu tenho 4 para a direita, você pode pensar até numa letra D, se você quiser, 4D, 4 letras D, que você vai andar para a direita, e 3 para cima, 3 letras C, você pode pensar. Então, de quantas maneiras você consegue permutar 4 vezes para a direita e 3 para cima? Ou 4 letras D e 3 letras C? Bom, problema com permutação com elementos repetidos. Eu tenho 7 elementos, 4 para a direita e 3 para cima. Então, é uma permutação de 7 elementos. Só que é uma permutação com elementos repetidos. Aí eu coloco aqui em cima o número 4, são os 4 para a direita, que eu tenho que me deslocar, e um 3 aqui em cima.
Na formulazinha da permutação com elementos repetidos, a conta é essa, né? 7 fatorial dividido por 4 fatorial, que é o número que está em cima, vezes o 3 fatorial, outro número que está aparecendo em cima, é a quantidade de elementos repetidos, tá bom? Isso aqui vai dar 7 fatorial, eu vou espalhar ele um pouquinho, vai ser assim, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu posso parar aqui no 4 fatorial, não há necessidade de você ir multiplicando até chegar no 3, 2, 1. Porque embaixo, no denominador, também tem um 4 fatorial. Aí eu posso cancelar esse 4 fatorial com esse. E esse 3 fatorial, se você calcular 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Então, vou colocar vezes 6. Aí esse 6 também cancela com este aqui. E o resultado dá 35, 7 vezes 5. Ou seja, existem 35 caminhos de André ir até a casa de Bernardo. Só que nesses caminhos, alguns deles podem passar pela casa do Carlos, não está excluída essa possibilidade. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou contar os caminhos que vão da casa de André até Bernardo, passando pela casa do Carlos. Como é que eu conto isso? Primeiro, eu vou contar de A até C. Os caminhos que vão de A até C, tá bom? Quantos são os caminhos que vão de A até C? De A até C, existem... Deixa eu apagar aqui esses caminhos que eu fiz. Para ir de A até C, você deve, em qualquer caminho que você escolher, andando sempre para a direita ou para cima, você vai precisar se deslocar 2 vezes para a direita e 2 para cima. Não importa o caminho que você trace aqui, você vai andar 2 vezes para a direita e 2 vezes para cima. Tá? Seguindo a regra de andar somente para a direita e para cima. Então, você vai andar 2 vezes para a direita, e eu digo 2 e escrevo 4, né? Isso aqui é bom. 2 vezes para a direita e 2 vezes para cima. Então, para ir da casa de André até Carlos, eu vou fazer novamente uma permutação com elementos repetidos. É uma permutação agora com 4 elementos, porque são 2 vezes para a direita e 2 vezes para cima, sendo 2 vezes para a direita e 2 para cima. São elementos repetidos. Aí eu coloco aqui em cima. Novamente, aqui vai dar 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, isso aqui dá 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você pode espalhar tudo aqui, vai ser tranquilo essa conta. E embaixo, 2 fatorial é 2 vezes 2 fatorial, que também dá 2. Embaixo vai dar 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Eu posso cancelar com 4, que está no numerador. E a resposta vai dar 3 vezes 2 vezes 1, que a gente sabe que dá 6. Aí agora eu vou pegar os caminhos que vão de C até B. Para ir de C até B, quantas vezes você tem que andar para a direita e quantas vezes você vai ter que andar para cima? Se você quiser fazer uma pausa para responder isso, é interessante, tá bom? Muito bem. Para ir de C até B, não importa o caminho que você escolha, você vai andar sempre 2 vezes para a direita e 1 vez para cima. Então, você tem 3 elementos aqui para permutar. Novamente, é uma permutação com elementos repetidos. Permutação de 3 elementos, sendo 2 vezes para a direita e 1 vez para cima. Fazendo a continha, isso é 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 1 fatorial. 3 fatorial, você já pode colocar as respostas até direto, porque 3 fatorial a gente sabe que é 6, 2 fatorial a gente sabe que é 2, e 1 fatorial é 1. 2 vezes 1 dá 2, então no denominador fica o 2 mesmo. 6 dividido por 2 dá 3. Então, para ir de A até C são 6. Para ir de C até B são 3. Então, para ir de A até B, passando por C, eu devo fazer o produto dessas duas etapas, pelo princípio fundamental da contagem. Eu tenho 6 escolhas, enquanto o alarme toca aqui do lado, eu tenho 6 escolhas para ir de A até C, e eu tenho 3 escolhas para ir de C até B. Aí o princípio diz, multiplica essas duas etapas, essa quantidade de escolhas, que você vai ter o total de possibilidades. Ou seja, para ir de A até B passando por C, eu tenho 6 vezes 3, que dá 18 possibilidades, tá? Nessas 18 possibilidades, elas estão obrigatoriamente passando pela casa de Carlos, que é o ponto C. Então, o que é que eu faço agora? Eu pego o total de caminhos, 35, que inclui os que passam e os que não passam, os caminhos que passam e não passam pelo ponto C, pela casa de Carlos.
e subtraio 18, que são os caminhos que obrigatoriamente passam pela casa de Carlos. 18, 35 menos 18 dá... Menos 20 dá 15, mais 2, 17. Dá 17 essa resposta, né? Que a gente reconhece aqui como item C. Tá legal? Questão 153 da prova amarela de 2020. Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá o seu número fixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Aí vem a pergunta: qual a quantidade mínima de peças, simbolizando o algarismo 2, necessárias para identificar o número de todos os quartos? Observe, os quartos, que ao todo são 400, vão variar de 100, a numeração de 100 a 399. Na porta do quarto vai estar fixado esse número. Para a construção desse número, são necessários 3 algarismos para cada quarto, pois os números variam de 100 a 399, cada um tem 3 algarismos. Quero saber quantas vezes eu vou usar o dígito 2, o algarismo 2. Como é que eu vou responder esse problema? Esse é um problema de análise combinatória, tá? Eu vou colocar 3 casinhas aqui e vou começar contando quantas vezes o algarismo 2 é utilizado no dígito da centena, ou da dezena, ou da unidade. Você escolhe a ordem. Mas você deve fazer essa conta separando nesses 3 casos. Essa é uma possível maneira de ser solucionado esse problema. Aí eu conto agora quantas vezes o algarismo 2 é utilizado no dígito da dezena, e por fim eu vou contar no dígito da unidade. Quantas vezes esse algarismo 2 vai ser utilizado aqui. Observe, eu posso usar qualquer um algarismo de 0 até 9. Deixa eu escrevê-los aqui. 3, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 algarismos possíveis. Note também que no algarismo da centena, eu só posso usar o 1, o 2 ou o 3. Nesse algarismo da centena, que é o primeiro dígito, no dígito da centena, eu só posso usar 1, 2 ou 3. Por quê? Porque o número deve estar entre 100 e 499. Então, se você usar um número como o 4, 5, qualquer outro, sem ser o 1, 2 e o 3, o número não estará entre 100 e 399. Então, tendo isso em mente, vamos fazer as contagens aqui. Vamos contar quantas vezes o algarismo 2 é utilizado no dígito da centena. Eu vou escolher um único número aqui para frente, que é o 2, então eu só tenho uma escolha para esse dígito, nesse caso. Eu tenho 10 escolhas para o dígito da dezena, porque eu posso usar qualquer um desses 10 números. E também tenho 10 escolhas para o dígito da unidade. Eu posso repetir números, não tem problema nenhum aqui. Pelo princípio fundamental da contagem, eu devo multiplicar esses valores, para ter o total de números com o algarismo 2 na frente. Isso dá um total de 10 vezes 10 dá 100. São 100 números, vou usar 100 vezes o número 2 no dígito da centena. Agora vamos ver no dígito da dezena. Depois eu faço a soma de todos esses valores, tá bom? Ó, eu fixei o número 2 aqui no dígito da dezena, então eu tenho uma escolha só. Aí eu pergunto para vocês, quantas escolhas eu tenho aqui para o dígito da centena agora? Lembre-se, eu só posso usar o 1, o 2 ou o 3. Qualquer um fora desses não vai estar o número entre 100 e 399. Então, só tenho 3 escolhas para aqui. E para o dígito da unidade, eu tenho 10 escolhas. Posso usar qualquer um dos 10, não vai ter problema nenhum. Pelo princípio fundamental da contagem, mais uma vez, o princípio multiplicativo, aqui vai dar um total de 30 números. Vou usar 30 vezes o número 2 no dígito da dezena. E aí eu faço a última conta. Quantas vezes o dígito 2 vai ser utilizado na unidade? Eu tenho só uma escolha para aqui, porque eu estou fixando o 2 nessa unidade. Para o dígito da frente, mais uma vez, eu só tenho 3 escolhas, porque eu só posso usar 1, 2 ou 3, para que o número esteja entre 100 e 399. E para o dígito da dezena, eu tenho 10 escolhas, né? 10 escolhas possíveis. Então, aqui vai dar 3 vezes 10 dá 30. Vezes 1 dá 30.
Ou seja, eu tenho 30, vou usar 30 algarismos 2 na... Tá um pouquinho lento aí, né? 30 vezes o algarismo 2 no dígito da unidade. E aí eu faço a soma desses valores. 100 mais 30, 130, mais 30 dá um total de 160. Eu vou usar 160 algarismos 2 para escrever todos esses números. E aí a gente reconhece isso como sendo o item A. Tranquilo? Fala, galera. O que é que vocês estão achando da resolução das questões de análise combinatória e probabilidade até agora? A gente sabe que o tempo é algo muito precioso quando a gente está fazendo a avaliação do Enem. A gente tem em torno de 3 minutos para responder cada questão. E as questões geralmente têm textos muito longos e aí toma um pouquinho do nosso tempo. Então, a gente tem que ser cirúrgico na hora de responder uma avaliação. Mas precisamos treinar isso. Então, no final da aula, eu vou comentar um pouquinho como vai ser o nosso treinamento baseado nos exercícios de anos anteriores e como é que a gente vai treinar essa questão do tempo também. Então, não percam as informações que vão estar no final da aula. Vamos seguir aí com as resoluções. Questão 160 da prova amarela de 2020. Suponha que uma equipe de corrida de automóveis dispõe de 5 tipos de pneu, então listados de 1 até 5, em que o fator de eficiência climática EC, índice que fornece o comportamento do pneu em uso, dependendo do clima, é apresentado a seguir. O EC do pneu 1, com chuva vale 6, sem chuva vale 3. O EC do pneu 2, com chuva 7, sem chuva menos 4, e aí ele está listando os 5 tipos. O coeficiente de rendimento climático, CRC, de um pneu é calculado como a soma dos produtos dos fatores de EC, com ou sem chuva, pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas. Então, o CRC é calculado assim. Por exemplo, para o pneu 1, você vai pegar o EC com chuva e multiplicar pela probabilidade de chover nesse dia, mais o EC sem chuva vezes a probabilidade de não chover nesse dia. É assim que calcula o CRC, conforme o texto está dizendo. Esse CRC ele é utilizado para determinar qual pneu deve ser selecionado para uma dada corrida, escolhendo-se o pneu que apresentar o maior CRC naquele dia. No dia de certa corrida, a probabilidade de chover era de 70%. E o chefe da equipe calculou o CRC de cada um dos 5 tipos de pneu. O pneu escolhido foi... Vamos determinar qual foi o pneu escolhido. Então, vamos olhar para o pneu 1, tá certo? Vou colocar aqui a notação em algarismo romano e quero calcular o CRC dele. Como a gente mencionou, deixa eu botar uma igualdade melhor aqui, o CRC do pneu do tipo 1 será calculado assim, 6 vezes, esse 6 eu tirei do EC com chuva, vezes a probabilidade de chover nesse dia. A questão apresentou essa probabilidade de 70%. Eu vou colocar em notação decimal, 0,7. Mais o EC sem chuva vale 3. Aqui é um mais, tá? O EC sem chuva vale 3, vezes a probabilidade de não chover nesse dia. Se a probabilidade de chover é 70%, a de não chover é o complementar dela, que vale 30. E eu já coloco em notação decimal, 0,3. Então, vou fazer essa continha e descobrir o CRC do tipo 1, do pneu do tipo 1. 6 vezes 7 dá 42, só que tem 0, né? Tem uma casa decimal, então eu coloco 4,2. Mais 3 vezes 3, 9. Com uma casa decimal vai ficar 0,9. E aí eu somo esses dois valores, que dá 5,1. O CRC do pneu 1 vale 5,1. A gente deve pegar aquele que for maior, conforme está no texto, tá? Bom, vamos para o pneu do tipo 2. Vamos calcular o CRC desse pneu do tipo 2. No pneu do tipo 2, com chuva, o EC vale 7. Então, eu faço 7 vezes a probabilidade de chover, que será sempre de 70%, mais menos 4 vezes a probabilidade de não chover, que é 0,3, mais menos 4 vezes a probabilidade de não chover, 0,3. Bom, 7 vezes 7 dá 49, vai ficar 4,9. Mais vezes menos aqui vai dar menos. 4 vezes 3 dá 12, 1,2. Então, 4,9 menos 1,2.
dá 3,7. Então, o CRC desse pneu do tipo 2 já é menor. Vamos para o 3. Vou calcular o CRC dele. Eu devo pegar com chuva, o EC vale menos 2, então eu pego menos 2 vezes a probabilidade de chover, que é 0,7, e sem chuva vale 10, mais 10 vezes a probabilidade de não chover, que é 0,3. Aí eu faço essas continhas. 2 vezes 7 dá 14, só que é negativo, menos 1,4, com a casinha decimal, mais 10 vezes 0,3 dá 3, mais 3. 3 menos 1,4, eu ia colocar 3,0 aqui, se você quiser você pode colocar, mas não precisa. 3,0. E aí 3 menos 1,4 dá 1,6. Vamos para o pneu do tipo 4. Vamos calcular o seu CRC. CRC é igual. CRC aqui vai ser EC com chuva vale 2. Vou pegar o 2 e multiplicar pela probabilidade de chover nesse dia, 70%. Mais, sem chuva vale 8. Eu faço 8 vezes 0,3. E aí eu vou calculando. 2 vezes 7 dá 14, 1,4, mais 8 vezes 3 dá 24, 2,4. Dá 2,8, 3,8 aqui, né? 3,8. Próximo e último, o quinto. Vamos calcular o seu CRC. O CRC vale... com chuva vale menos 6, então eu faço menos 6 vezes a probabilidade de chover nesse dia, 0,7, 70%, mais sem chuva vale 7, 7 vezes a probabilidade de não chover nesse dia. 6 vezes 7 dá 42, só que é negativo, menos 4,2, mais 3 vezes 7, 21. Aqui, inclusive, vai dar negativo, dá 2,1, né? Inclusive, aqui dá negativo, dá 2,1 negativo, né? 2,1. Como na questão ele disse que ele vai escolher o maior, escolhendo-se o pneu que apresentar o maior CRC, a gente observa que o maior aqui foi o 1. Por isso que o pneu escolhido deve ser o tipo 1, e o item A nessa questão é o item correto. Tá bom, pessoal? Questão 163 da prova amarela de 2020. O Estatuto do Idoso, no Brasil, prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Então, a gente vai conceder essa restituição por ordem de idade, do mais velho para o mais novo, e se tiverem pessoas com a mesma idade, aí é feito um sorteio. Deixa eu baixar para continuar lendo aqui a questão. Nessas condições, a probabilidade de João ser a 7ª pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a... Vamos determinar, então, a probabilidade de João ser a 7ª pessoa. De certeza, você observa que a tabela, a idade está organizada já em ordem decrescente, né? Então, de certeza, o Orlando será a primeira pessoa, porque só ele tem 89 anos. Agora, quem será a segunda? Como Gustavo e Luana, vocês observam que os dois têm a mesma idade, 86 anos, vai ser feito um sorteio para decidir quem vai ser a segunda pessoa e quem vai ser a terceira. Mas isso não importa para a gente quer olhar quem vai ser, se João, qual a chance de João ser o 7º. Independente de quem seja o segundo, Gustavo ou Luana, de certeza, e quem vai ser o terceiro? De certeza, a 4ª pessoa vai ser a Tereza. Suponha, sem perda de generalidade, que Gustavo seja o segundo e Luana seja a terceira. A gente pode supor isso, não vai atrapalhar a nossa análise, tá? Então, Tereza vai ser a 4ª pessoa, porque ela tem 85 anos e não tem ninguém com a idade dela. Márcia será a 5ª, só ela tem 84 anos. E Roberto será, de certeza, a 6ª pessoa, porque só ele tem 82 anos. Agora, observe a 7ª pessoa sorteada. A 7ª pessoa a receber a restituição. Estão na disputa Heloísa, que tem 75,
Marisa, com a mesma idade, Pedro e João, todos com a mesma idade, 75. Tem 4 pessoas disputando aí para ver quem vai ser a 7ª pessoa a receber essa restituição. Eu quero saber a probabilidade de que João seja essa 7ª. Então, para o João ser o próximo a sorteado, quando fizer o sorteio, a gente tem os casos favoráveis. Eu quero que João seja sorteado, dividido pelo número de pessoas total, né, no grupo. Número de casos favoráveis dividido pelo número total. São 4 pessoas. Heloísa, Marisa, Pedro e João. Então, eu divido isso aqui por 4. A probabilidade de que João seja sorteado é de 1/4, que você pode escrever como 0,25. Mas a questão vai estar em forma de fração, que você reconhece aqui como item E. Então, a probabilidade de que o João seja a 7ª pessoa a receber a restituição é de 1/4. O item E é o item correto, tá bom? Questão 170 da prova amarela de 2020. Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Um anagrama de uma palavra é você pegar ela e embaralhar as letras de todas as formas possíveis, formando várias palavras. Essas palavras vão ter sentido ou não. Nesse caso, ele pegou 3 nomes e fez os anagramas, formando várias frases. Algumas vão fazer sentido, outras não. Então, se você pegar as letras da frase de cima, você perguntando, trocando de posições, você consegue formar a frase que está abaixo. Você pode fazer esse teste. E aí a questão continua. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas, vai alternando entre vogais e consoantes, e sem considerar o espaçamento entre as letras. Esse espaçamento é irrelevante para a gente. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por... Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, examinando essa frase, é saber quantas letras ela tem e quantas são consoantes e quantas são vogais. Lembrando que a gente tem que intercalar vogais e consoantes. Se você contar nessa frase I am Potter, você vai ver que temos 6 letras. Dessas 6 letras, quantas são consoantes? Tem o M, tem o P, tem 2 letras T e tem uma letra R. Então, eu tenho 5 consoantes. Vou colocar um C aqui para consoante. E quantas vogais? 4, já que são 9 letras, né? São 4 vogais. Lembra que a gente tem que intercalar vogais e consoantes? Vogais e consoantes devem aparecer intercaladas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 9 tracinhos para que a gente coloque de forma alternada vogais e consoantes. Agora, vocês concordam que eu devo começar com uma consoante? Eu não posso começar com uma vogal, porque se eu começar com uma vogal, as 2 últimas serão consoantes, já que eu tenho mais consoante. Então, eu devo começar assim. Deixa eu olhar se tem 9. 3, 6, 9. Eu devo começar aqui com a consoante, depois uma vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. E aí ficou de forma intercalada. Perfeito. Essas 5 consoantes devem trocar de posição. Vão trocar de posição várias vezes, né? A pergunta que eu faço é, de quantas formas é possível permutar essas 5 consoantes? Para permutar essas 5 consoantes, isso é uma permutação de 5 elementos. E aí eu pergunto, tem elemento repetido? Tem consoante repetida? A resposta é sim. Tem 2 letras T. Como tem 2 letras T, eu devo colocar um 2 aqui em cima. Ou seja, a resposta desse problema dessa permutação vai dar 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Já já a gente faz essa conta. Porque eu devo multiplicar ainda pela quantidade de maneiras de permutar as 4 vogais. De quantas formas eu posso permutar as 4 vogais? É uma permutação de 4 elementos e não tem elemento repetido. As vogais temos um I, um A, um O e um E. Não tem vogal repetida. Então, a resposta do problema é dada pelo produto dessas 2 permutações. Então, vamos fazer. Isso aqui é igual. A primeira permutação é uma permutação de 5 elementos, só que tem 2 letras T. Eu devo dividir isso aqui por 2 fatorial. Vezes a outra permutação de 4 elementos é simplesmente 4 fatorial.
Então, se você olhar para as alternativas, você consegue ver que a letra E parece estar correta, né? Ela só deu uma arrumadinha. Eu posso fazer isso. Eu posso colocar o 4 na frente, vezes o 5, dividido por 2 fatorial, para deixar na mesma ordem. E o 2 fatorial dá 2. Na verdade, ele já deixou o 2 embaixo, né? Lembre que a multiplicação de um número aqui por essa fração, eu só preciso multiplicar a partir do numerador. Por isso que o 4 fatorial fica na parte de cima da fração. Então, 4 fatorial vezes 5 fatorial dividido por 2. E o item E é o item correto para essa questão. Eu já respondi essa mesma questão logo quando a prova foi aplicada, em 2020, no dia seguinte, na verdade. Então, se você quiser conferir outra forma de responder essa questão, você pode ver esse vídeo que eu vou deixar no card aí, tá bom? Muito bem, então, essa questão 170, a resposta correta é a letra E. Muito bem, pessoal. Agora chegou a sua hora de praticar. Eu gosto da frase que diz que a matemática não é um esporte para espectadores, ou seja, precisamos colocar a mão na massa, precisamos exercitar para que a gente aprenda mais. Então, na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar duas listas de exercícios. Todas duas são com questões do Enem de anos anteriores a 2020 e sobre o tema análise combinatória e probabilidade, o tema da nossa aula de hoje. Então, vocês vão clicar na primeira. Na primeira, vocês vão ter um tempo livre para responder essas questões. No final, vocês têm um botão de enviar, vocês clicam nele e você vai ver as respostas que vocês acertaram e as que erraram. As que vocês erraram, tentem buscar na internet a solução correta, tentem pesquisar, tentem rever a questão. Muito bem. Na segunda lista, qual a diferença da primeira? A segunda vai ter um tempo limite, onde, em média, cada questão vai ter 5 minutos para resolução. Essa é uma boa maneira de a gente praticar para a prova do Enem, já que temos em torno de 3 minutos para cada questão. Então, espero que vocês gostem dos exercícios que selecionamos, pratiquem e a gente se encontra na próxima aula, no nosso segundo dia amanhã. Bom treinamento para vocês. Até mais, pessoal!